Graça e paz a todos, bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui no nosso canal Cristão Consciente, lição de número 4, e o tema da nossa lição é pornografia, o terror da pornografia. Essa lição será ministrada no dia 24 de abril e ela será ministrada em todas as nossas igrejas do Ministério Madureira. É isso, né, Henrique? Correto. A nível nacional, no próximo domingo, todos estarão falando de um só tema. Que tema, hein? Esse tema é um tema fácil ou é um tema complicado, Henrique? É um tema complicado, é um tema que, para os professores que vão lecionar para os jovens, é delicado se tratar, é um tema que requer muita atenção e muita força de vontade dos professores que são já veteranos, porque eles têm talvez uma experiência da sua juventude que é diferente das dos jovens que ele vai lecionar atualmente. E é um tema difícil porque se você tratasse desse tema há 30 anos atrás, existia menos informação. Hoje existe até pessoas formadas academicamente em cima desse assunto aí, como por exemplo os sexólogos. Não é um tema fácil. Difícil. Então, qual é algumas perguntas que surgirão durante a nossa lição? Primeiro, o que é pornografia? É uma pergunta que não está explicitamente clara a resposta. Já começa falando de um assunto que mal se sabe o que é, né? Então vai guardando aí, faz a sua anotação. O que é pornografia? Segundo, tem pornografia que pode? Tem pornografia que pode? Ou não pode nunca? Né? É umas perguntinhas que vão surgir aí durante o nosso estudo. Bem, então vamos aqui para o texto áureo que está escrito no Provérbios 15, verso 3, diz assim, ó, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós temos aqui também, Henrique, a verdade aplicada, falando exclusivamente sobre a pornografia virtual. Diz assim, ó, vamos ver. A pornografia virtual é uma arma do diabo, que tem por finalidade perverter o bem precioso fornecido por Deus ao homem, o relacionamento conjugal. E aí nós temos 3 objetivos da lição. O primeiro deles é explicar para os alunos que a relação conjugal não é pecado. Não é pecado. Segundo objetivo, revelar como age a pornografia. E o terceiro objetivo é ensinar o que fazer para não ser atingido por esse mal. Ô Paulo, essa verdade aplicada aí, ela só é uma verdade dependendo de quem você aplica. Ele está falando que a pornografia virtual é uma arma do diabo que tem por finalidade perverter um bem precioso fornecido por Deus ao homem, o relacionamento conjugal. Ele está falando necessariamente da pornografia para perverter o relacionamento conjugal. Existem pornografias que podem afetar pessoas que não são conjugalmente comprometidas, solteiros, e que a sua vida espiritual também pode ser comprometida. Então, exatamente esse texto lido da forma que está, só é uma verdade aplicada se for aplicada aos casados. Exatamente. Então há uma ausência de informação aqui, claro, na verdade aplicada, se essa lição for lecionada aos solteiros. Né? Então, durante o decorrer do assunto aqui, tem alguma coisinha assim relacionada aos jovens solteiros, mas a ênfase aqui, na verdade aplicada, está focada diretamente ao casado, é isso aí. E o objetivo da lição, eu acho, esse primeiro aí, que é explicar para os alunos que o relacionamento conjugal não é pecado, aí está o grande desafio dos professores de introduzir aí a ideia da pornografia. Relacionamento conjugal não é pecado. Ok. E o que é o relacionamento conjugal? É só a prática sexual? Acho que não. Não? Relacionamento conjugal em si vai longe. Agora, e a pornografia? Onde que está aí? Então, eu acho que tem muito pano para manga hoje. Hein? Tem muita manga. Você não sai daí, hein? Você não sai daí. Bem, textos de referência. Salmo 119, verso 9, 10, 11, 15, 16. O salmista diz o seguinte, ó. Com que purificará o mancebo o seu caminho? Aí a resposta.
observando conforme a tua palavra. Verso 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Verso 15. E em teus preceitos meditarei, e olharei para os teus caminhos. Verso 16. Recriar-me-ei nos teus estatutos, e não me esquecerei da tua palavra. Né? Um texto aí de submissão até ao Senhor Deus. Introdução. Abordaremos nessa lição um assunto que tem assombrado e destruído a muitos. Mas como servos de Deus não podemos nos esconder por detrás dos tabus, não reconhecendo o mal que nos cerca cada vez mais de perto. Então, qual é o primeiro objetivo da lição? Mostrar que o relacionamento conjugal não é pecado, certo? É isso mesmo, né? Correto. Explicar para os alunos que a relação conjugal não é pecado. E eu já cheguei a falar nas aulas anteriores, do trimestre anterior, que falou necessariamente sobre casamento e família. E nós falamos tudo que era possível nas 13 aulas sobre casamento e família. E uma das coisas que eu fiz questão de ressaltar de forma exaustiva, umas 3, 4, 5 aulas, é que nem Deus se intromete em algumas questões matrimoniais, que é de incumbência do casal. Eles resolvem, eles decidem entre si. E o que é regra no meu casamento não é necessariamente regra sua. Falando de questão matrimonial, não estou falando de padrões de comportamento de sociedade. O casamento não é uma instituição à parte da sociedade. Então, a lei civil, a lei militar, a lei da sociedade, ela se encaixa dentro do parâmetro do casamento. O casamento está debaixo desse jugo, mas existem algumas questões, alguns acordos conjugais que nem Deus quer saber disso, se é negócio seu, Deus. E aí, quando ele está falando que o relacionamento conjugal não é pecado, eu acho que isso está dentro. E ele fala aqui no ponto 1, ele vai falar 3 assuntos. Relação conjugal é bíblica, uma só carne, mudando a visão e prejuízo na vida. Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro, o 1 e o ponto 1. Vamos. Sobre a visão que alguns pregadores, alguns pastores, por muitas décadas, veio trazendo essa informação de que o pecado do Adão e da Eva foi o relacionamento. Eu acredito não existir mais esse tipo de comentário dentro das nossas igrejas, principalmente das Assembleias de Deus, que é uma igreja que sempre está na frente com relação às informações. E aí ele vai apontar que isso é uma inverdade. Vai falando com eles aí, deixa eu pegar a Bíblia para mostrar algo especial aqui para eles. Bem, então ele vai apontar aqui, enquanto o nosso irmão Henrique traz, ele aponta que esse não é o problema. Ele mostra que o problema do Adão e da Eva foi um outro problema que não tem relação com a sexualidade. Tanto que o texto vai dizer que na criação, Deus diz frutificar e multiplicar e encher a terra. Isso que ele vai apontar aqui pra gente. E depois ele avança com o 1.1 falando em uma só carne. Então ele vai falar sobre a união do casal que se torna uma só carne. Basicamente o ponto 1 é esse objetivo, mostrar que a relação sexual dentro de um matrimônio não é pecado. Eu já realizei várias palestras para casais, para jovens, para mulheres, e já tratei sobre esse assunto, principalmente em palestras para casais, sobre esse dogma que perdurou durante muitos anos na igreja, com todo respeito aos nossos antepassados que deixaram aí um legado e uma história, deixaram a estrada para nós andarmos, né? Essa que é a verdade. Mas é um erro primário achar que o casamento foi ferido pelo ato sexual entre Adão e Eva, e que
o relacionamento conjugal deles, ou seja, a prática do sexo entre Adão e Eva, foi por conta do pecado. É um erro primário e tem pessoas que insistem nisso, e por isso que o autor está fazendo questão de mostrar que o relacionamento conjugal não é pecado, e esse relacionamento conjugal é necessariamente o sexo que ele está falando, porque a queda em Gênesis, ela é retratada no capítulo 3 de Gênesis, né? No capítulo 1 você tem a criação do homem, e Deus criou o homem e criou a mulher no mesmo dia. No capítulo 2 você tem, o capítulo 2 não é um outro dia, ele é o resumo do que na verdade ele é o capítulo 1 detalhado. No capítulo 1 Deus criou o homem, no capítulo 2 vai explicar como criou a mulher e como criou o homem. É uma explicação, né? E teologicamente, até porque talvez alguns dos irmãos vão procurar fazer a leitura do 1 e do capítulo 1 e depois do capítulo 2. E você vai notar que a linguagem ou a forma que é utilizada para a descrição da criação do capítulo 1 e a descrição do capítulo 2 são formas diferentes. Por exemplo, a primeira forma que você nota a diferença é a forma como se refere a Deus. Sim. Né? Então você vê, por exemplo, o 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Certo. Né? E aí você vê Deus... No 5. Deus, tudo fazendo referência a Deus. Só Deus, né? Vai falar direto Deus, né? Deus, né? Deus no 5, Deus no 6, é isso que você está querendo dizer? Exatamente. Depois você tem algumas expressões que vai falar o Senhor Deus, já acrescenta, por exemplo... No capítulo 2. No capítulo 2, vamos dar uma olhadinha aqui. Versículo de número... no versículo de número 4 tem a transição. No 3 já é o anterior. E abençoou Deus. No 7º dia. Olha o versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus. No capítulo 1 inteirinho, você não tem o Senhor Deus. E até no 2:3, mostrando que não é assim dividido certinho 1, 2. Até o 2:3 é escrito anterior ainda. Exatamente. Né? Então você pode ver duas linhas de pensamentos ou duas formas de expressão. Você está querendo dizer que muda quando está escrito Deus e Senhor Deus? Exatamente. Não é só uma questão de reverência, não? Não, isso o escritor do capítulo 1 esqueceu e agora o 2 está sendo um pouco mais reverente? Não, isso tem tudo uma questão teológica de como Deus representa ou como a fonética ou a verbalização ou a escrita desse Deus para você. Então você tem todo uma representação para cada geração como Deus se apresentou. Então você tem o ajuntamento, né, a junção de várias escritas para formar o nosso texto bíblico, e que em alguns pontos são textos que foram resgatados e escritos por gerações diferentes. Muito bem. Então você tem essa diferenciação. O que acontece é que o pessoal tem aquela ideia de que o sexo é fruto do pecado, ou só depois que eles pecaram que eles descobriram o sexo, porque aquela ideia de que antes eles não se envergonhavam, estavam nus e não se envergonhavam. Aí houve a queda, que é no capítulo 3, e no capítulo 4 o texto está dizendo que conheceu Adão a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. A ideia que passa é que, primeiro eles tiveram a queda no capítulo 13 e no capítulo 4 eles passaram a ter relações sexuais, e conheceu Adão a Eva é justamente uma expressão para falar do relacionamento do ato sexual. O detalhe é que tudo leva a crer que não foi a primeira vez que Adão conheceu Eva. Aqui no capítulo 4 ele já havia conhecido ela antes, né? Com certeza, né? Não dá pra... E até, você vai falar pra eles que até filhos eles já tinham ou não? Não, isso aí fica pra uma próxima... então tá bom, então deixa pra lá. Mas olha, a ideia, Henrique, de mostrar isso, acho que o autor aí, o pastor Israel, até o parabenizo por essa introdução no primeiro capítulo, porque é o seguinte, como esse tabu ainda existe, então o primeiro tabu a ser quebrado é exatamente essa. De que alguns irmãos aí das comunidades tal tem essa
essa verdade para eles de que a relação sexual é pecado. E alguns até pensam que se no momento do ato sexual com a sua legítima esposa, que não tem nada de errado, tem medo de que morrer e ir para o inferno, ou arrebatamento, eu vou para o inferno, é uma coisa complicada até. Então a primeira coisa que deve ser abordada e rompida verdadeiramente e fazer o esforço máximo possível para que, se existe alguém na classe, alguém na comunidade, alguém que nos assiste essa videoaula, o sexo não é pecado. O ato sexual não é pecado. Né? Não é uma coisa que... O ato sexual não é pecado. Né? Agora depende muito de que forma isso é praticada. A prática não é pecado, mas como eu pratico pode se tornar um pecado ou não. Como e com quem? Exatamente. Como e com quem. Exatamente. Tá? Então esse 1.1... Dependendo de com quem, só para finalizar, vai além de pecado e se torna crime. Crime. Pronto, então isso aí. Isso se tratando de uma lei nacional. Sim. Por exemplo, aí se você partir, por isso que é legal você ter uma reflexão de um campo maior, né, para você poder refletir. Se você vai, por exemplo, para um país do Oriente, o casamento, por exemplo, de um idoso de 40 anos com uma menina de 9 anos. Teoricamente, se diz que há uma espera para o ato sexual, na teoria. Mas na prática isso não acontece. Né? Elas são realmente tidas como esposa e têm as práticas sexuais e tudo mais. Né? Pode concluir a sua fala, te atrapalhei? Não, é só dizer que isso em alguns países, você vê, aqui no Brasil é crime até. Em alguns países é questão de consagração até. Quanto mais jovens esses países no Oriente, quanto mais nova a moça perder a virgindade, considera-se que ela será mais fértil na vida. E é uma crendice entre eles na religião. Então é muito interessante pensar nisso. Mas a Bíblia tem um parecer só sobre isso. Exatamente. E ele depois vai falar sobre uma só carne. Vai falar sobre essa questão aí do relacionamento, o relacionamento matrimonial ser apenas entre um homem e uma mulher casado e que este o seja até o fim da vida, é o que ele aponta. Se a gente for por esse caminho, nós temos problemas seríssimos até com alguns dos nossos líderes. Porque muitos já tiveram sua primeira esposa, estão na segunda esposa e tudo mais. Eu quero entender como que o nosso pastor Israel, ele tem essa visão. Porque é muito bonito eu falar, até a morte o separe, né? Foi o que ele colocou aqui, ó. O relacionamento interpessoal deve ter um objetivo comum, até que a morte os separe. Isso são palavras dele, não minha, né? Então, e ele fala isso usando o argumento do texto de Marcos 10:9, que Jesus responde aos fariseus dizendo: o que Deus uniu, o homem não separa. Essas são as palavras de Cristo. É que, rapidamente, entrar no contexto de Marcos 10, você vai entender que Jesus estava dando uma resposta para um subterfúgio que eles estavam levantando. No divórcio. Porque eles tinham esse hábito de dar carta, na verdade, contrair outras esposas, porque esta já não me agrada mais. Né? E alguns tinham o ato pior ainda, semelhante ao que Abraão fez, dispensar Agar, inclusive até para morrer, não dando ela nenhum suporte de vida, porque agora lhe é conveniente ficar com Sara. Né? Ou casos bíblicos, me interessa ficar com Bila, com Zilpa, agora com Raquel, com Léa, de acordo com a circunstância. Então os judeus ainda traziam consigo esses hábitos dos patriarcas, e Jesus está mostrando que isso acabou. Mas por que Moisés deu carta de repúdio? Né? Que repúdio não é divórcio, é até pior para o homem. Porque o repúdio, ele estava dizendo, essa mulher, eu não tenho condições de mantê-la, então eu lhe libero para ser casada. Eles não faziam isso. Eles
seguravam a primeira mulher como legítima esposa, usavam ela como escrava e iam atrás de outra. Era isso que eles faziam. E eles usaram o argumento de repúdio numa prática que eles não praticavam. E Jesus disse, não, aí ele entrou nessa questão, que até que a morte você separe e tal e tal. Não, mas as palavras de Jesus não é isso. Não, ele não falou isso. Ele falou que Moisés deu a carta porque da dureza do vosso coração. Isso. E que por isso deixará o homem a sua mulher e deixará o homem a sua mãe, seu pai, e uniciar a sua mulher, serão ambos uma só carne. E quando Jesus fala isto, ele fala atacando a prática deles, de abandono. De abandono, de repúdio, ele está falando contra o repúdio e contra a poligamia. Contra o repúdio, não me interessa mais, tá fora, tô aqui um odre de água e vai para o deserto, Agar. E agora me interessa a Sara. Então, contra essa prática, ou contra a prática de, não, agora vem Ana, vem não sei o que, não, pode vir, essa prática salomânica, né, louca. Agora, nos dias atuais, se usa esse texto para dizer que a pessoa não pode se separar. E aí que é o complicado, porque eu acho que a ideia é, eu estou me casando com o propósito de ser uma só carne. O que é ser só uma só carne? Eu cuido da minha carne, cuido da sua. Eu quero me alimentar, vou te alimentar. Eu prezo pelo meu banho e pelo seu. Eu tenho direito ao descanso, você também. É uma só carne. Essa é a ideia. Que é a ideia que nós batemos tanto no trimestre anterior, falar sobre casamento e família. Agora, dizer que é uma só carne, então não pode separar, isso é conversa da carochinha. Vai ficar, aí apanha, quase morre. Aí é até que a morte você pare mesmo, né? Até que o marido bata na mulher até a morte ou até vice-versa também. Que já tem umas mulheres batedoras, tem umas Maria Bonita aí que tá de couro no lampião. Bem, gente, basicamente a introdução do 1 é isso. Depois nós vamos entrar agora no 1.2, que é mudando a visão. Henriqueci, o 1.2 vai demandar um determinado tempo aqui para a nossa discussão. Então, nos aguarde e voltamos já. Muito bem, voltamos então para o 1.2 e o tema do 1.2 é mudando a visão. Henrique, antes de a gente entrar nesse ponto aqui de mudar a visão, estão perguntando o que é a pornografia? Estão perguntando. Estão chegando as perguntas aqui. Estão perguntando. Bom, a pornografia é o seguinte, explicar de uma forma um pouquinho chatinha no começo, depois fica melhor. No termo grego, que é de onde origina a palavra, você tem a separação entre grafia e porno, né? Grafia nós já sabemos que é escrita. Porno a origem da palavra vai fazer menção de prostitutas, tá? Então, se você for trazer no sentido literal, a palavra pornografia é escrever sobre prostitutas, que foi de onde começou o termo. Então, escrevia-se sobre prostitutas. Na Grécia, e Paulo sofreu muito isso, entrava na malícia mesmo dos gregos, fazia-se esculturas sobre prostitutas, né? Pinturas sobre prostituta. Então daí foi evoluindo o termo, que é falar necessariamente sobre a grafia da prostituta, tá? Então é tornar a prostituição gráfica. Então hoje a pornografia nada mais é do que a prostituição de forma gráfica, mas não gráfica impressa. Gráfica é o material que é oferecido. Isto é a pornografia. Precisa explicar bem isso, você que é professor e você aluno entender, porque existe diferença, e até faltaria tempo para nós falarmos de tudo, mas existe diferença entre sensualidade, erotismo, pornografia, daí falar sobre fornicação, que é masturbação, ou então falando sobre a prática do sexo entre duas pessoas, falar sobre o adultério, sobre orgias,
tudo está relacionado necessariamente à nudez ou à prática do sexo, mas tem as suas ramificações. Então a pornografia, por exemplo, para você ter uma ideia o que é pornografia e os vários ramos que ela tem, você pode ter uma escrita de texto, um livro, qualquer coisa que seja pornografia. Então, tipo, qualquer coisa que remete a alguém que se vende, que é o caso das prostitutas, ou que a exposição daquele tipo de, vamos colocar na classificação, nudez e sexo, tudo aquilo que é exposto, tanto graficamente, com uma imagem, ou por um texto escrito, e que expõe e gera recurso, gera renda, alguém que se vende para que aquele texto possa ser produzido e tal. Então isso é a pornografia? Sim e não. Não precisa necessariamente ser uma venda, ou lucrar com isso, mas uma produção, ou uma reprodução. Vou dar um exemplo de comerciais pornográficos. Então, tipo assim, só para a gente ir compreendendo melhor. Quando se cria um ambiente para que seja apresentado, isso, gerando uma exibição, ou não, aí já é pornografia. Já é pornografia. Você tem essa pornografia, pode ser escrita, existem frases que são pornográficas. Escritas pornográficas, né? Existe a propagandas pornográficas, Paulo. Existe aqui na região de Campinas uma concessionária que eu não vou citar o nome, mas existia um outdoor, um slogan. Existe o slogan de uma empresa e essa empresa é uma empresa alemã. E existe a loja que vende o produto dessa empresa em Campinas. E aí eu vi um outdoor escrito: venha para a loja fulano de tal, que é uma loja alemã, porque essa alemã é boa de negócio. Mas a imagem do outdoor não era a loja em si, ou a empresa, ou o produto. Normalmente quando você quer fazer um comercial, você mostra o produto ou a loja. É a imagem de uma mulher que até estava vestida normal, mas uma mulher muito bonita, que aparentava ser alemã, com o slogan da loja, que é alemã. Então você olhava para a mulher e olhava para a escrita: venha para a fulana de tal, porque ela é boa de negócio. Isso é um comercial pornográfico, com duplo sentido. Entendeu? Então é uma exposição pornográfica. Então a pornografia ela é muito mais do que necessariamente só um vídeo que você vai acessar na internet. Por exemplo, antes da exposição pornográfica via vídeo, a exposição virtual, as revistas de nudez era um meio de pornografia. O que acontece é que hoje a indústria pornográfica, infelizmente, ela se profissionalizou. E existe hoje um mercado pornográfico. Entendeu? E aí existem vários fatores. Por exemplo, existe o fator de tráfico de mulheres, existe a questão de doenças sexualmente transmissíveis, apesar de que algumas empresas, até para mostrar que esse meio pornográfico é o mais profissional possível, faz exames e precauções e diz que tem todo um critério de regulamentação, de proteção, mas o que está por trás da indústria pornográfica é algo muito pior, é tráfico de mulheres, é uma série de coisas, fora o lado social mesmo, comportamental. Então, só interrompendo, o que está por trás da indústria pornográfica, além de todos os problemas sociais que pode causar, nós temos, por exemplo, uma prostituta trabalhando por trás disso. Porque o ato de se vender, porque quando você trabalha numa indústria pornográfica, você recebe um dinheiro em troca da exibição do corpo ou da prática sexual. Sim. Partindo deste pressuposto, a gente tem então
que quem está nesse mercado é uma prostituta. Sim. Mesmo não sendo aquela que está na esquina ou que está numa boate, é uma prostituta. Exatamente. Então, por isso se denomina pornografia. Exatamente, porque é uma escrita em cima dela. Não necessariamente uma escrita gráfica, mas é um mercado em cima dela. Entendeu? É um mercado em cima dela. Tá, então assim, será que a gente tem alguma coisa dentro de casa que a gente, tipo, eu tenho aqui tal coisa, mas não faço ideia de que isso aqui é algo pornográfico? Pode ser que tenha, sim. Você pode ter livros, você pode ter artigos, você pode ter vestuários, né? Que existe uma diferença, por exemplo, uma lingerie, que é uma loja, num sex shop, por exemplo, que é um produto erótico, mas que, dependendo de como for utilizado, se torna um produto para a pornografia. Entendi. Bem, tá vendo então aí os nossos alunos aí, o pessoal, que a pornografia é algo muito mais amplo do que o ato da busca, que nós vamos chegar lá. Você tem um ato da busca pelo conteúdo pornográfico. Não é só você assistir um vídeo, aquilo é pornografia. Existem várias... E é complicado isso, porque se você vai estudar o assunto, vai mais além. Você entra... Porque nunca inicia na pornografia. Aquilo desemboca na pornografia. Pode desembocar na pornografia, mas tem casos de erotismo, de sedução. A roda gira para desembocar no fim que pode ser a pornografia. E em alguns casos não chega a ser a pornografia em si. Entendi. Então, o que você acha, na sua visão, que o autor ele vai dizer aqui, ó, o usuário da pornografia virtual muda a sua maneira de ver o sexo como algo divino e passa a vê-lo com a visão pervertida do diabo. No início, a visão pode parecer atraente, contudo, com o passar do tempo, começa a produzir sofrimento. Tá. Aí porque é o seguinte, primeiro tem que pensar o seguinte, que tipo de usuário é esse, né? Você tem, no mínimo, 2 perfis. Aquele que é o premium ou... Você tem o usuário premium e o usuário básico. O usuário básico é aquele mais conservador, que ele já vem de uma cultura onde o sexo, até no relacionamento matrimonial, era quase extinto. Era quase uma coisa assim, quase que fazendo um buraco na parede. Não é nem no lençol, para não encostar. Para não encostar. Esse aí é o básico mesmo. Esse aí é o usuário básico. Então, ele, quando vai para a pornografia, ele toma um choque de realidade. Meu Deus, o mundo está assim, né? Esse é o cara que está acostumado a ter relação com a tua esposa só mentalmente, e aí ele vê que existe hoje um universo em cima disso. E existe também aquele que já vem do mundo e já tem algumas inclinações próprias, que isso é também um outro fator. Existem pessoas que têm as suas particularidades, que neste ramo se chama muito, dá-se o nome de fantasias, né? Então ele tem aí quer dizer, um cara que veio, que aceita a Cristo e começa a ser praticante de alguma religião. Porque eles vão falar domingo para os cristãos, né? Então, nem todo mundo que está lá nasceu no berço evangélico. Então ele já vem para o mundo e ele agora... Ele e a esposa, aí os dois têm uma prática lá que põe um vídeo... lê Kama Sutra, tudo, e aí? Entendeu? E aí ele vem, e aí ele pensa que ele vai acertar só Jesus, e ele começa a ver os dogmas que é apresentado, e as ideias, e os pareceres bíblicos, e etc. Aí ele tem a visão que o que ele tinha era corrompido. Esse que vem do mundo e aceita Cristo, e depois ele vai enxergar a pornografia virtual, ele vai ter uma ideia de que realmente o sexo é pecado. E especialmente a maneira que é aplicado virtualmente. Porque qual que é a ideia que a pornografia virtual apresenta?
É a ideia do pode tudo, de qualquer jeito, seja como for. Então, por exemplo, o indivíduo que estava em todo lugar, essa coisa toda maluca, e o cara quer aplicar dentro de casa. Não é nem só um lugar. Claro, tem lugares que são inconvenientes, por exemplo, tem lugares que você tem um perigo de contrair uma infecção, entendeu? O cara acha lindo ver lá, e você vê como que as coisas são, ele vê lá no vídeo, por exemplo, lá, banheiro e tal, mas o banheiro é um lugar empesteado. Então veja como que é a visão, acha lindo tal, lá a pia tal, mas é um local onde você vai manipular alimentos. Claro que aí nós estamos falando de particularidades, né, Paulo? A questão não é nem só lugares, mas, por exemplo, eu acho que o problema de distorcer a visão é que ele deixa de fazer uso do sexo como uma via normal, que foi regulamentada por Deus, foi algo que Deus nos deixou, e passa a querer pegar qualquer outro objeto e introduzir no homem ou na mulher. Então ele vê num vídeo, por exemplo, e aí qualquer coisa que ele acha que deve introduzir na mulher, ele vai fazer. Esse é o grande mal da pornografia, no sentido aí de deturpar a maneira de enxergar a prática sexual, mesmo que seja com a tua esposa. E aí eu volto a dizer, se houve um consentimento, mas que não é bom, que não é adequado, sem sombra de dúvida, não é. Então fazer o uso do conteúdo pornográfico como um auxílio, como um recurso auxiliar, até para satisfazer a vontade pessoal, não é uma via, não é um caminho muito adequado. Paulo, com certeza o material pornográfico virtual não é o melhor tutor para quem quer ter um relacionamento sadio, né? Eu penso que as grandes indústrias pornográficas não produzem material para fim de instrução. Elas produzem material para atender um público específico, que é o público que busca esse tipo de material mesmo, que quer a lascívia, que quer a imoralidade, que quer ver todo tipo de prática sexual sem restrição, sem reservas, sem pudor. Pessoas que estão se alimentando e consumindo esse material por vício. Não é uma fonte que vai poder trazer alguma orientação, instrução, ideias que sejam benéficas para manter uma vida sexual ativa, saudável para um casal, especialmente um casal cristão. Agora, a grande questão é, então, aonde que, por exemplo, um jovem cristão que eventualmente veio de um mundo e ele não teve a sua experiência sexual antes de se converter, aonde que este jovem, esta moça vai poder encontrar conteúdo a fim de instrução? Eu estou falando de conteúdo de instrução, Paulo, não estou falando de conteúdo de moralidade, conteúdo de instrução, porque a prática da relação sexual, antes de tudo, é uma prática de dois seres humanos, um homem e uma mulher, que têm os seus corpos, os seus organismos que funcionam até na prática do sexo, para que seja algo benéfico, prazeroso para ambos, tem toda uma anatomia humana. Então, como que esse jovem vai encontrar subsídios para poder ter uma vida sexual sadia? Porque tem moças, eu já falei isso nas outras aulas do casamento, tem moças que ela abomina o sexo. Por quê? Porque a primeira experiência sexual dela quando virgem foi horrível, por falta de instrução ou experiência do rapaz, que não sabe que existe toda uma questão de anatomia humana, que existe quantos centímetros de virgindade a mulher tem, quantos centímetros que vão proporcionar prazer a mulher tem, a questão de penetração, de posição, tudo é uma questão de anatomia. Aí o cara vai lá ver um vídeo lá e... ele vê lá um vídeo lá e acha que ele vai fazer com a esposa ou com a namorada dele, a noiva e tal, etc.
O que ele viu lá, o que ele assiste, o que ele viu lá na internet, num CD, DVD pornográfico. E que ele esquece é que a mulher, ou a esposa dele, não é uma prostituta, né? Não é uma prostituta e mesmo que ela fosse, não é, mas toda mulher que é prostituta, no caso, ela tem métodos também para suportar esse tipo de prática. Tem métodos, ela tem, existe produtos, existe métodos, existe até exercícios para isso. E uma prostituta que eu estou falando, eu não vou usar a expressão profissional porque não é uma profissão, mas uma prostituta praticante, que atua no mercado, que até é reconhecida nesse mercado, nessa indústria, ela tem métodos, ela tem orientação para isso até. O cara já quer fazer o que não é para ser feito e ainda sem orientação. Onde que está o cérebro? O miolo mole. Então não funciona. Agora também nós temos que resolver uma questão aqui. Tudo bem, ele não deve procurar material pornográfico. Procura o quê? Então, procura o quê? Ele tem que procurar. Se ele é cristão, o ideal é ele procurar dentro da denominação dele, tem que existir um departamento que cuida dessa área, Paulo. Tem que existir departamento que cuida desta área. Não pode só ser da área da sexualidade? Claro, da área da sexualidade, com o solteiro e com o casado. Com o solteiro, porque você vai falar uma linguagem diferente. Com o casado, porque você vai falar uma linguagem diferente, a linguagem da prática. O solteiro você vai falar da teoria. Você não vai falar da prática porque ele não está na prática, presume-se. Com o casado você já vai falar da prática, você já vai falar de experiências. Agora, existe um profissional que pode ajudar ambas as áreas, que é o profissional, um sexólogo, por exemplo, um psicólogo. Até um ginecologista, necessariamente, ele não trata de sexo, mas ele trata da anatomia humana, especialmente das mulheres. Então ele pode falar alguma coisa, ele pode dar alguma instrução no que diz respeito à parte do organismo da mulher. Tem toda uma complexidade, existe fluxo menstrual, existe ciclo de fertilidade, existe a questão do clitóris, existe a questão da virgindade, de penetração. Tem toda uma questão que tem que ser cuidada, não é a indústria pornográfica que vai falar isso, que vai explicar. Agora, dentro da igreja deveria existir esse departamento. Mas a verdade é mais fácil, né? Nem é tão fácil assim. Não, soterologia é a coisa mais complicada que existe. Não tá bom. Não tá bom porque eu estou falando uma coisa futura, mas e hoje? Falar da salvação é bom pro futuro, para me preparar para mais hoje. Eu tô casado, entendeu? Até porque se for para falar, a gente falar agora, no céu não vai ter, tem que falar aqui. Não vai ter? Ué. Gente, segundo. Deixa eu dizer uma coisa só importante antes de nós fecharmos esse ponto, que eu acho que não dá para passar. Eu aprendi algo interessante. Existem várias áreas que você pode se formar. A medicina, a psicologia, a enfermagem, farmácia, enfim. Uma área que ela é quase que ela é generalizada, o padrão, é a área da administração. O administrador de empresa, ele conhece um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de economia, só que ele não é um economista. Um pouquinho de direito, mas não é advogado nem juiz. Um pouquinho de engenharia, mas não é engenheiro. Ele conhece um pouquinho de tudo. O que acontece? Ele não é técnico ou especialista em nada, mas ele conhece de tudo um pouco. Então ele não pode falar de advocacia com o advogado, mas ele pode falar de advocacia com o médico. Entendeu? O pastor, ele tem que ir, na minha opinião, nessa mesma linha. Qual que é o grande defeito, na minha opinião? É que hoje nós tratamos de pessoas dentro da igreja e nós só queremos tratar do campo da espiritualidade, como você falou. Então a ideia, eu sou pastor, minha vocação é pastor, qual que é a minha obrigação? É conhecer Bíblia, orar, jejuar. Gente, não é só isso.
Você vai tratar de pessoas solteiras, você vai tratar da parte econômica dos membros, você vai tratar da parte de relacionamento, você vai tratar da parte de saúde. Então, o bom seria que o pastor tivesse um pouquinho de conhecimento de cada coisa, nem que fosse o básico, não precisa ser técnico nisso, mas um pouquinho de informação para chegar e dizer, nós estamos aqui com tantos jovens, vamos sentar e vamos falar sobre sexualidade, sobre pornografia, estamos tantos casados, vamos falar sobre relacionamento sexual, sobre prática de sexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre organismo humano, sobre orgasmo, não sei o que. Bom seria. Mas como o pessoal só sabe orar, jejuar e male a Bíblia, então chama alguém que saiba. Não espera alguém procurar no conteúdo pornográfico que você, como pastor, tem obrigação de passar. Agora eu só queria fazer uma pergunta para você. Como é que o jovem ele faz para ele evitar essa situação? Por exemplo, eu vi um pastor falando que recebeu um testemunho desse tipo de situação. O jovem chegou no gabinete pastoral e disse para ele, pastor, estou passando uma luta terrível na área da sexualidade, estou sendo tentado e tal. Aí o pastor se debruçou, né, sobre o caso, e aí o jovem olhou e falou, olha, essa cadeira tá de 4, eu não aguento, porque a cadeira tem os 4 pés, até com qualquer coisa... Essa cadeira tá de 4. Esse cara tá complicado. Esse tá complicado. A situação dele. Assim, foi uma fala pastoral descontraída, até para dar risada e tal, mas para poder mostrar que existem alguns jovens que chegam ao ponto extremo de ver objetos e formular relações sexuais com as coisas. E aí acabam que hoje, pelo fato da facilidade da tecnologia, vai para a internet e acaba tendo essa facilidade. O que o jovem deveria fazer, ou a orientação para o professor dos jovens para evitar? Por quê? Porque o libido sexual o jovem tem, tanto no sexo masculino como feminino. Ele vai ter o tempo todo. Ele precisa aprender a lidar com isso. Como é que ele lidar com isso para não buscar a prática da pornografia ou até do relacionamento sexual antes do casamento? Bom, alguém diria assim, é o diabo. É o diabo? Não, ele ia resolver simples. Isso é o diabo, vá orar que você ganha mais. Entendeu? Ou, como diz o outro, isso aí é falta de ter o que fazer. Vai pegando um cabo de enxada que você não tem ânimo para mais nada, colega. Só que hoje você já sabe que não é isso. Você tem essa questão do libido. O que fazer com esse jovem solteiro? Orientá-lo sobre as mudanças do seu organismo que ele está sofrendo, que é natural. Nem Deus está brincando com ele, nem o diabo está aproveitando disso. Que o diabo nem sabe o que é isso. Tem uma coisa que o diabo não sabe é falar disso. Ficar falando, não sabe falar disso. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem esposa, não sabe. Ele não sabe disso. Não sabe. Quem passou por o ventre de Maria foi Jesus. Ele entrou como na terra com corpo de homem. Então ele sabe o que é as mudanças do organismo. Por isso ele andava muito a pé, então, para dar até uma... Sabe o que acontece? A prática do esporte vai Isso que eu ia falar, sabe o que acontece? Você tem que oferecer alternativas, alternativas saudáveis, porque você precisa soltar para fora toda esse impulso. Então a testosterona do cara está aflorando. A prática do esporte, vai fazer alguma coisa que você gosta muito. Eu gosto de videogame. Né? Batendo um pouco na aula. Mas ele vai viciar no videogame. Não é viciar não, é uma prática. Você não vicia no sexo, você não fica o dia inteiro. Como é que vai ficar? Então é um período que você vai, desafoga isso da tua cabeça. Eu gosto de correr, vamos lá tal. Tem que procurar alternativas e explicar para ele que isso é uma coisa natural do organismo. Existem alimentos a serem evitados. Ou, como existem alimentos que eram para ser recomendados
para quem está muito devagar, quem está na contramão disso, tem os afrodisíacos, então ele vai evitar comer aquilo que aflora o organismo dele. Então tem toda um pensamento, a alimentação, a prática do esporte, as pessoas que você acessa, o convívio, com quem você fala, o que você lê, onde você vai. Tem que gerenciar a vida. E é uma fase, isso passa. Depois que casar, passa. Bem, maravilha. Muito bom esse primeiro tópico. Vamos para o tópico de número 2, a ação da pornografia. Muito bem, voltamos para o tópico de número 2, onde vai tratar da ação da pornografia. E o primeiro subtópico aqui, Henrique, vai falar sobre o poder altamente viciante do usuário da pornografia. O que a gente pode estar comentando sobre essa questão do vício ou do viciado em conteúdos pornográficos? Como qualquer outro vício, o grande problema, o grande desafio é não chegar no último estágio. Né? O vício ele não começa sempre no estágio extremo ou no estágio absoluto. Normalmente inicia num primeiro patamar, seja com usuários de drogas, que começam com drogas menos nocivas e depois vão se aprofundando, porque o organismo vai exigindo uma dependência maior, assim como a cerveja, assim como qualquer outro vício. A prostituição é a mesma coisa. Esse é o grande perigo de deixar uma pessoa fazer uso de conteúdo pornográfico virtual, que talvez a princípio seja de forma ingênua, para buscar uma informação, para saber como satisfazer o esposo, a esposa. Digamos que a primeira busca seja essa. Mas depois aquele conteúdo o cérebro passa a já não se satisfazer com aquela imagem. Então começa com um conteúdo simples. Um casal hétero mantendo relação sexual. Um vídeo de sexo comum. Depois a pessoa já não quero mais, agora já vai para o sexo oral. Agora já sexo anal. Não, agora já vai para a zoofilia. Sabe o que é zoofilia, né? Zoofilia é prática de sexo com animais. Agora já vai para pedofilia. Então, aí vai embora. Grupos e tudo mais. Isso, orgias. Vai embora. Quando o indivíduo vai se dar conta, ele já está consumindo todo tipo de conteúdo, aquilo que antigamente ele nem pensava em passar perto. Se alguém citasse, ele já abominaria, só a ideia, agora ele já está consumindo. Esse é o grande perigo. Esse é o perigo do vício, né? Do vício. E a consequência, o tópico seguinte vai falar sobre a negação. O autor vai dizer que todo viciado no conteúdo pornográfico, ele sempre nega. Mas na verdade não é nem questão de negação, mas é uma questão de falar, ou de dizer, ou de revelar que ele é um usuário desse conteúdo, né? O que você diz? Primeiro que é muito difícil para quem consome conteúdo pornográfico assimilar isso como vício. Isso é um grande... Tem um ditado que diz que nenhum viciado admite que é viciado, mas admite sim. Um usuário de droga, ele admite. Um usuário de... um alcoólatra, ou um usuário de jogos de azar, cassino, bingo, ele admite até. Chega o momento da conscientização. Mas, quando você vai partir para a questão da pornografia, aquilo parece que aquilo não é entendido como um vício. Eu não me recordo de alguém, eu nunca atendi alguém que disse: eu sou viciado em pornografia. Por mais que ele fosse. Eu estou dizendo do reconhecimento de que aquilo é um vício. Esse é um grande problema. Então já é um dogma. Isso já é uma questão que o professor vai ter que quebrar, já mostrar que isto pode se tornar um vício, já implantar essa ideia, né? E segundo, é algo que, se você falar que você é alcoólatra, a sociedade está um pouco habituada. Usuário de droga, muita reportagem por aí, né? Muita entidade ajudando, a igreja
está sempre participando nessa parte. Ah, você é viciado, você é alcoólatra, você é usuário de droga. Nunca chama você viciado em pornografia, entendeu? Então, já existem muitos órgãos que enxergam a situação e estão atuantes nisso. Então, vai ficar mais fácil para o necessitado se identificar naquilo. Tá entendendo? Agora, isso é um caso, se alguém chegar na igreja e falar, olha, eu consumo pornografia, se eu sou seu amigo, já não quero mais ser. Ah, não, ó, minha filha também já não quer mais que andar com você. Pastor, já, misericórdia, irmão, tá pecando. Claro que tá pecando, isso aí não resolve. O grande segredo é, a pornografia, ela é um problema de comportamento, que é um sentimento desenfreado. É o desenfrear de um comportamento que deveria ser padrão. Comportamento padrão é você ter necessidade ou ter um apetite sexual e ser realizado em plena harmonia do relacionamento conjugal. Isso é o comportamento padrão. O desenfrear disso é a pornografia. Então ninguém chega e fala, eu sou viciado em pornografia. Por quê? Porque pega mal. Pega mal, porque é um comportamento inadequado. Então, tá lá a entrevista de emprego. Fale seu defeito, seu principal defeito. Ah, eu sou viciado em pornografia. Nunca teve. Eu nunca entrevistei alguém que falou. Qual que é o seu principal defeito? Ah, eu sou tímido. Isso não é defeito, é qualidade. Pornografia, ninguém admite. Numa rodinha de amigos ali e tal, pode até ser que de forma informal diga, mas formalmente não diz. O jovem não fala com o pai não fala com o colega ou com alguém de mais experiência, a esposa não fala. E normalmente quando acessa esse conteúdo, é tão real isso que acessa o conteúdo de forma escondida. E tenta apagar os vestígios na internet, vai lá e apaga, entendeu? Apaga os históricos. Eu não ia falar, o histórico é o pessoal não saber, né? Mas apaga, o pessoal já sabe como que apaga. Não, o pessoal sabe essa garotada de hoje apaga tudo. Sabe o que acontece? Por exemplo, o viciado de droga já é diferente, porque ele já sabe e as pessoas sabem que ele é. Ele tenta esconder no começo, depois já vai logo, admite, eu realmente... Entendeu? O do cigarro até carrega o maço de cigarro. Como é que você fala que você é usuário de pornografia? Por quê? Porque não tem muita informação a respeito, porque não existe órgãos trabalhando em cima do assunto, não existe instituições, não existe órgãos, não existe refúgio. São poucas as pessoas que estão se debruçando. Hoje nós estamos nos debruçando diante de um caso, diante da situação, e até a revista, ao meu ponto de vista, ela é muito crítica sobre o assunto. Tem que ajudar. É uma questão de ajudar. Trazer algumas soluções, né? Trazer solução, senão o pessoal vai continuar praticando escondido e vai achar que aquilo é feio de se falar, eu não quero isso para o meu filho, eu não quero isso para ninguém, mas eu pratico. Agora você sabia que de cada 30 pastores dos Estados Unidos, 17 assumem que já acessaram conteúdo pornográfico e 7 deles dizem que fazem isso de forma contínua? Mas e lá, pode? Não pode lá, não pode aqui, não pode em lugar nenhum. Mas é o problema que nós temos aí, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Aqui no Brasil que não fizeram a pesquisa, se fizer, Jesus, freia nós. 2, 3. Um perigo para o casamento. Esse aqui era um ponto muito crucial e, assim, exige muita sua atenção para o que a gente vai falar agora, porque é um ponto crítico, né? Por que um ponto crítico? Né? Falar do perigo que a pornografia pode trazer para o casamento. Nós temos o perigo, Henrique, da pornografia para o casamento, mas nós temos também, por exemplo, algumas críticas que a gente gostaria de pontuar aqui de ambos os lados, tanto do gênero feminino como do gênero masculino. Por quê? Uma pesquisa recente que eu fiz, e eu estava lendo uma matéria da BBC falando sobre o conteúdo pornográfico e os seus espectadores.
Então, em uma pesquisa que a BBC fez com duas grandes empresas do material pornográfico, essas empresas divulgaram que o número de mulheres hoje que consome o material pornográfico produzido no mundo, o Brasil entra em primeiro lugar. Então, mulheres que buscam o acesso a esse tipo de conteúdo. É porque talvez isso é importante, o professor, sabe, às vezes fica direcionando muito para o homem a aula. E às vezes ele tem lá alguém no meio do seu grupo de pessoas que o marido às vezes levantou e pegou a mulher lá acessando conteúdo erótico, né? Então nós temos essa preocupação também. O conteúdo pornográfico, por exemplo, no Brasil, segundo as pesquisas, 65% é homem. 65% é homem. 35% são mulheres. Então, no Brasil, é o país onde o maior número de mulheres acessam esse tipo de conteúdo pornográfico. Tá? O maior número ainda continua em porcentagem, continua sendo acessado por homens. Mas, fazendo uma pesquisa mundial, o Brasil é onde o índice de mulheres que buscam esse tipo de conteúdo, o Brasil é o primeiro país em todo o mundo. Por que será? É aí que é o ponto. Nós temos uma crítica que nós fazemos aos homens, geralmente aos homens, porque os homens procuram a pornografia, mas aí agora surge a pergunta, por que o número de mulheres que acessam esse tipo de conteúdo cresce? E por que o autor fala que, se você ler o 2.3, ele vai dizer o seguinte, olha, o que tem se descoberto através das pesquisas com dependentes é que os viciados em pornografia desenvolvem perda de libido, ou seja, não tem interesse em se relacionar com um parceiro de forma física. Sua mente está sempre focada em imagens produzidas pelos vídeos. Então eu queria dar uma pausa aqui e fazer esse recorte, imagens produzidas pelos vídeos. Então isso aqui é o que ele vai dizer. Esse recorte especificamente está relacionado e focado no homem. Essa questão de estar focado ali em imagens e vídeos. Por quê? Porque todo especialista em relacionamento sexual vai saber dizer ou vai apontar que o homem em si ele tem a facilidade ou ele mostra maior interesse sexual por aquilo que vê. A mulher é pelo que ouve, pelo que sente, mas o homem é pelo que vê. Então, as pesquisas apontam que as mulheres estão indo em busca desse tipo de material pornográfico e segundo as pesquisas, elas estão buscando a satisfação ou buscando o orgasmo. As palavras mais pesquisadas pelo sexo feminino, que é a ejaculação feminina. Um termo usado, strink, alguma coisa assim. Então, é um termo muito buscado e esse termo é o termo ejaculação feminina. Então, o que eu consigo entender com isso? As mulheres estão buscando na internet, no conteúdo pornográfico, a satisfação pessoal, a ejaculação pessoal. O número de mulheres estão crescendo buscando esse tipo de conteúdo. E segundo a nossa revista, o autor fala que o viciado está ali com as imagens e vídeos gravados na sua mente. Então, nós temos duas problemáticas que a igreja precisa resolver com os seus membros, ou as pessoas que frequentam aquela comunidade. Então, qual é o primeiro? O primeiro é fazer com que o homem possa dar o prazer para a mulher, para que ela não precise buscar. Porque as pesquisas apontam, Henrique, que as mulheres estão procurando não vídeos com relações heterossexuais, onde há a penetração. A mulher não está procurando ver o órgão genital do homem. Ah, não? Não, ela está buscando vídeos onde as mulheres se relacionam entre si e chegam ao orgasmo. Relações lésbicas. Exatamente, relações lésbicas. Porque nas relações lésbicas, segundo as pesquisas, as atrizes, elas chegam ao orgasmo entre elas.
E na relação sexual ali, no vídeo pornográfico, um relacionamento hétero, onde há um homem e uma mulher, geralmente o homem só chega no orgasmo. A mulher não. Você está entendendo? Então a mulher está buscando conteúdo. Faz todo sentido. Ela busca um conteúdo onde ela também se vê realizada. Então aí ela busca aquela realização para ela. Entendeu? Então a crítica, em primeira instância, é o número de mulheres continua crescendo que buscam esse tipo de conteúdo porque estão procurando a realização pessoal, estão procurando ter orgasmo. Como é que resolve isso? Ensinando os homens a dar prazer às suas mulheres. O dia que elas tiverem prazer, elas vão deixar de buscar esse conteúdo. É uma coisa lógica. Aí já cabe aquela pergunta, né, para os que estão assistindo, os homens, quantas vezes neste tempo de casamento ele conduziu a sua esposa ao orgasmo? Pronto, o cara tá 10 anos casado e se a mulher teve um orgasmo uma vez, 2 em 10 anos, aí fica complicado. Então é uma crítica, precisa ser trabalhado. Não é só uma aula Como sobre que trabalha isso? Como que resolve? Então, de duas maneiras, as maneiras mais básicas. Primeiro, encontro de casais, tanto junto como individual, com especialistas falando sobre sexualidade direcionado para os homens e especialistas em sexualidade falando só para mulheres. Por quê? Porque vai ensinar os homens a conhecer com mais propriedade o corpo da mulher e também dá oportunidade para a mulher se conhecer. Porque, por exemplo, se ela procura num vídeo pornográfico, aquela situação, ela está reproduzindo uma prática que ela está vendo. Isso não quer dizer que ela se conhece inteiramente. Ela pode até sentir prazer ou chegar ao orgasmo vendo aquela prática, reproduzindo a mesma prática, mas se ela se conhecer de forma completa, ela pode chegar ao orgasmo de várias outras formas, não somente reproduzindo o que ela está vendo em um vídeo. Né? O interessante é pensar que uma coisa vai associando a outra, né? Em um outro momento eu fiz aí uma pesquisa para realizar uma palestra sobre homossexualidade e o índice no Brasil de lésbicas está crescendo. Antigamente, quando começou-se a falar de homossexualidade no Brasil, você via muitos gays. Hoje você vê muitas lésbicas, muitas mulheres na prática da homossexualidade. Dentre tantas coisas, esta é uma delas. Procurando a satisfação pessoal. Agora, sabe o que é interessante? Agora voltando para as palavras aqui do autor. Ele não vai falar que o homem... Ele não cita o homem em si, mas ele fala aqui, ó, o que tem se descoberto através das pesquisas com dependentes é que os viciados em pornografia, então ele generaliza, os viciados se enquadram homem e mulher. Mas o que ele aponta aqui que sua mente está focada sempre em imagens produzidas pelos vídeos, aí é o perfil masculino, sem dúvida, porque a mulher ela não se impressiona muito com o que vê. O detalhe é, por que será que ele está buscando ver alguma coisa na internet? Você faz ideia? Por que o homem está buscando ver? Se ele é casado, tem uma mulher para ter relações, e ele vem produzindo na sua mente ali aquilo que ele está vendo lá no vídeo pornográfico. Por quê? Eu vou responder como o pessoal é porque é do diabo. É do diabo? É a maneira mais fácil. Não é assim que a gente resolve tudo? Desde sempre se resolve tudo dizendo que é do diabo e tem que orar, ou então, faltando coisa que fazer, o mato ali, cabo na enxada, isso resolve. Mas pelo jeito eu acho que você tem uma resposta um pouco mais convincente. Olha, especialistas da área vão dizer que
a maioria dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos cristãos, Henrique, se dão dentro dos seus quartos, por exemplo, com as luzes apagadas. É uma coisa simples, é uma coisa de lógica. Se o homem sente prazer com aquilo que ele vê, e se toda vez que o homem vai ter relação com a sua esposa, a luz está apagada, o que ele vai pensar? Se ele não está vendo nada. Ele não está vendo nada. O cara não conhece nem o corpo da mulher dele. Não sabe aonde fica nada. Ele sabe que ele encostou em alguma coisa lá e vai mexendo lá. Então, a crítica que a gente faz na questão da mulher é que o homem tem que procurar a dar prazer para ela. E qual é a crítica aqui? A gente poderia muito bem criticar mesmo, dizer, ó, isso aqui, imagem que está trazendo, mas o cara está trazendo imagem porque ele não está tendo imagem dentro de casa. É que não é mais romântico? Com a luz apagada? Não é mais romântico? Não é não. Só diz que é mais romântico. Não, não é nada de mais romântico. Não? Não, mais romântico você tem que ver alguma coisa. Porque se o homem trabalha nessa perspectiva, é uma coisa automática, gente. Você, irmão, você, irmã que nos assiste, faz o teste. Acende a luz. Aí o que eu penso, pelo que eu já atendi algumas palestras aí, alguns seminários para casais, para mulheres, o problema é a estima da mulher. Não, sabe, a pessoa já se sente, ela já não se sente muito bonita, né? Ela esteve ali na correria do dia a dia, do serviço de casa, cuidou de criança, limpou, lavou louça, lavou roupa, passou, ou então vem da correria do trabalho, está cansada e tal. E aí ela se olha no espelho e ela não quer nem se olhar no espelho, quanto mais se exibir para o seu marido. Então talvez é uma questão também de trabalhar a estima da mulher. É complicado, mas quem sabe aí se produzir um pouquinho para esse momento, para dar aquela estima, para ela se sentir confiante de se exibir para o seu marido, que é quem realmente merece vê-la. E aí quem resolve essa lacuna aí que está aberta. Mas ela precisa se sentir confiante, para que uma mulher que não está confiante, ela não se exibe. Porque a gente está falando exclusivamente da pornografia. Mas vamos dizer que a gente tem um casal cristão, por exemplo, que é bem conservador e aquele irmão ele nem tem acesso à internet. Uhum. Mas ele passou na rua e ele viu alguém com a silhueta, não estava nua nem nada, mas estava com uma roupa atraente, a pessoa estava atraente, ou lá no trabalho dele, uma companheira de trabalho e tudo mais, que durante o dia ele passou aquela olhada e aquela pessoa chama atenção pelo corpo, pela roupa que veste, ou até pela fala que produz e tal. E quando ele vai para a sua relação sexual com luz apagada, se o homem, segundo o autor, traz imagens na sua mente, qual é a imagem que ele vai ter na mente? Vai chamar Maria de Francisca. É isso aí. Então qual é o aconselhamento neste caso? Reúne os casais. Eu acho que é isso, no caso do jovem aqui, nem cabe tratar com o jovem especificamente essa questão. É mais com os casais. Reúne os casais, troca uma ideia com relação a isso. Gente, acende as luzes, procura uma forma romântica, trabalhar a autoestima e tudo mais. Mas a mulher se exiba para o seu marido. E ele também, né? Se cuida, porque também às vezes ela apaga a luz para aguentar passar batido sem ver essa coisa asquerosa que está na frente dela todos os dias. Exatamente. É um esforço mútuo. De um lado tem um esforço e do outro lado também tem um esforço. Então, assim, acho que para a gente encerrar esse 2-3, seria basicamente isso. O homem fazer um esforço para dar o prazer à sua mulher, todo o esforço possível, né? E a mulher se exibir para o seu marido. Porque, segundo as pesquisas, apontam que elas buscam esse prazer. E segundo o autor, os homens buscam as imagens.
Então, fazendo isso, está resolvido esse problema aqui do perigo para o casamento. Certinho? Então, vamos para o bloco de número 3. Muito bem, avançamos então para o bloco de número 3, Henrique, onde vai cair nas lições práticas. De um modo geral, a gente já abordou todas essas lições práticas, por exemplo, com relação a resistir a esse tipo de procura, a esse tipo de prática, a banalização da sensualidade, onde foi citado do outdoor, de uma figura feminina que representava uma empresa alemã e tudo mais, né? E também aqui a questão de operando Deus, quem impedirá. Com relação a isso, anterior a operando Deus, quem impedirá, tem alguma ressalva que precisa ser feita? Acho que não, acho que o que, mais uma vez, lembrar a todos que a pornografia ela tem sua segmentação, né, que nem tudo é pornografia, mas e que a pornografia não é necessariamente só vídeos. O autor se propôs a falar da pornografia virtual, que ela em massa é por vídeos, sites pornográficos, mas existem também artigos pornográficos que estão aí nas redes sociais, existem inúmeros outros conteúdos pornográficos. Uma pesquisa dá conta de que por dia nós somos expostos a mais de 600 milhões de artigos ou de conteúdos pornográficos, desde uma escrita até um vídeo, desde um pequeno spamzinho que aparece até os mais renomados sites pornográficos, que normalmente vêm da indústria americana. Eu acho que o grande detalhe aí, a grande ressalva, é dizer que a pornografia é sim um vício, é sim pecado a prática dela, não deve ser utilizada como referência para a vida cristã e tampouco para a vida conjugal de um não cristão, e que só existe por consequência de algumas brechas que estão abertas e que aí sim devem ser fechadas. Queremos combater a pornografia? Então temos que fechar as brechas que nos conduzem a ela. Investindo então nos relacionamentos de forma com que as pessoas possam ter uma relação sexual mais plena de ambas as partes, tanto do gênero feminino como do gênero masculino, né? E aí o 3.3 que ele traz aqui, operando Deus, quem impedirá, né? É um fato que a pornografia, como você falou, é pecado, tudo, causa todos os problemas sociais e no relacionamento conjugal, e além de tudo isso, o mais grave é que nos afasta de Deus. Sim. E que faz com que a pessoa do Espírito Santo não haja em nós da forma como deveria agir. Quando Sim. nós temos o conhecimento do Evangelho, temos conhecimento da ação do Espírito Santo, e nós preferimos trocar a presença dele, do Espírito Santo, pela prática da pornografia, então há um distanciamento do homem para com Deus. Não é de Deus para com o homem, é do homem para com Deus. Quando nós temos essa prática, nós estamos nos distanciando de Deus. Então, além de você se distanciar do seu cônjuge, que é a sua esposa ou o seu esposo, você também se distancia de Deus. Então, a conclusão do texto dessa lição diz assim: quando o indivíduo se prostitui consumindo pornografia virtual, perde o interesse pela sua companheira ou seu companheiro e a comunhão com o Criador, se afastando daquilo que de melhor o Senhor tem para lhe dar. Amadurecer o fruto do Espírito é um bom começo para uma vida de pureza moral. Gostaríamos de encerrar, eu em minhas palavras tenho por concluída essa lição, Henrique, e gostaria de agradecer a todos os nossos amigos aí, os nossos irmãos que nos acompanham. Façam suas perguntas, deixem suas perguntas, suas críticas, nos ajude a ter um conteúdo melhor aqui neste canal. Que Deus te abençoe e uma ótima semana para você. Que você tenha uma ótima aula, muito produtiva, apesar de complicada. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre. Até a próxima.